Hoje é a primeira vez mesmo. Hoje é a primeira vez. Então, vamos lá. Tá, então já está gravando, né? Ok? E já estamos com o slide. Então, nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Joana, Momentos de Saúde e Consciência. A gente está na... Aí, ó. Ah, tá. A gente está na segunda parte. Peraí. Deixa eu passar vocês para lá. A gente está no Momentos de Consciência e eu achei por bem continuar com essa frase aqui. Está, porém, na natureza humana a necessidade da paz e o anelo pelo bem-estar. Essa busca surge nos momentos de consciência, quando descobre as necessidades legítimas e sabe distingui-las no meio dos despautérios, do supérfluo e da desilusão. Então, nesses momentos que a gente tiver de confusão, de desilusão, a gente sempre vai voltar, é da natureza humana que a gente sempre vai buscar a paz. E é também um desejo intenso do ser humano o bem-estar. Então, sempre que a gente estiver numa situação, a gente vai estar buscando a paz, a gente vai estar buscando o bem-estar, porque é da nossa natureza, é da natureza humana. E a gente vai conseguir ter a consciência do que é legítimo e do que não é. E hoje a gente vai estudar consciência e discernimento, tá? E me chamou a atenção, depois a gente pode até pensar e conversar o que vocês acham, porque eu observei que nessa segunda parte, ele sempre falava um nome depois e consciência, e depois ele inverteu. Ele começou a falar consciência e tal coisa. Então, parece que a consciência, acho que depois do karma, se não me engano, deixa eu ver aqui, reencarnação e consciência, depois da reencarnação, ela já muda, ela já começa a falar consciência e evolução, consciência e hábitos. Então, assim, me chamou a atenção, que eu sempre fico tentando observar e estar atenta a essas coisas, tá? E aí, isso. E aí, dentro desse capítulo de consciência e discernimento, eu peguei essa frase aqui para a gente começar a pensar sobre discernimento. O discernimento, ele resulta do exercício da arte de pensar, que deve crescer de forma adequada, favorecendo o homem com a percepção do ser e do não ser, do correto e do errado, do justo e do abominável. Então, a gente vai estar falando sobre a questão do discernimento e essa frase aqui vai voltar para que a gente possa ir pensando, tá? Mas a gente já começar a pensar que o discernimento, a gente precisa do exercício do pensar, que sem o pensar a gente não vai chegar a um discernimento, né? Se a gente se deixar levar pela preguiça mental, a gente não vai chegar ao discernimento, tá? E depois, no final também, qualquer coisa vocês falam, se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem. Como diz a Jaque, a gente está entre família aqui, podem corrigir. Então, a gente começa o capítulo falando, Joana, né, vem falando, que na antiguidade clássica, os gregos, eles falavam que o homem é um animal racional e que para alcançar o pleno desenvolvimento deve utilizar-se da razão. Então, Joana começa com essa frase dos gregos. E depois vem a conquista... Só um minutinho, gente. Eu ponho aí e faço umas colinhas aqui também do lado. A conquista da razão dá-se mediante um esforço desenvolvido pelo uso da mente.
a mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que dê ao seu pensamento. E aí eu fiquei pensando, no capítulo anterior, Joana explica sobre a mente, pelo menos me chamou a atenção, né? No capítulo anterior, que é o do hábito, tem uma parte que ela fala assim: a mente em si mesma, o espírito, através do cérebro, manifesta-se em duas formas diferentes, ora como razão, intuitiva, abstrata, ora como inteligência, concreta, imediata. Então, quando ela está falando da mente, ela está falando disso. Ela fala que a mente em si mesma, entre vírgulas, né? O espírito, através do cérebro. Então, ela está falando que a mente é o espírito atuando sobre o cérebro. Depois continua. O discernimento resulta do exercício da arte de pensar que deve crescer de forma adequada. Que foi aquela frase que a gente iniciou. Que deve crescer de forma adequada, favorecendo o homem com a percepção do ser e do não ser, do correto e do errado, do justo e do abominável. Então, como a gente falou, o discernimento ele vai acontecer quando a gente exercitar o pensamento. E como falou anteriormente, a mente ela pode se tornar o céu ou o inferno, conforme o direcionamento que a gente deu ao nosso pensamento. Então, conforme for o meu pensamento, eu vou estar pensando em coisas boas, eu vou ter essa vivência, né? Essa experiência, essa sensação que ele coloca aqui como céu. Agora, se o meu pensamento for um pensamento negativo, for pensamentos de que eu sou derrotada, que eu sou inferior, eu vivo o inferno dentro de mim mesma. Então, assim, vai depender do direcionamento que eu vou dar para o meu pensamento. Depois, Joana vem dizendo que duas proposições surgem como metodologia correta para o desenvolvimento da razão, para o uso do discernimento. Me chamou a atenção a questão da razão, porque, como eu disse no capítulo anterior, ela fala que a mente, através do cérebro, ela pode se manifestar de duas formas, ora como razão e ora como inteligência. Então, aqui ela está falando da razão, o desenvolvimento da razão para o uso do discernimento. Porque aqui, quando ela fala da razão, ela fala que é a parte intuitiva, é a parte abstrata do cérebro. Então, pelo que eu compreendi, essa parte intuitiva, essa parte abstrata, é que vai nos trazer o discernimento. À medida que a gente for exercitando o pensar, vai nos trazer o discernimento. E aí, essas duas proposições que Joana nos traz, ela fala que, no primeiro caso, ela fala que são duas coisas, é o pensar sempre e o que deve pensar. O pensar sempre é a educação através do pensar constante. É indispensável lutar contra a preguiça mental. Então, esse pensar sempre é a gente ir se educando, de estar sempre pensando, né? Da gente não se deixar levar pela preguiça mental. E aí eu fui fazendo sempre um paralelo com o capítulo anterior, porque eu acho que eles estão muito interligados. E no capítulo anterior, Joana fala que a preguiça de pensar é a responsável pela limitação do discernimento, da razão. E então, assim, a gente tem que ficar atento, esse pensar sempre e não se deixar levar, né, por essa preguiça mental. E o segundo caso dessa proposição, dessa metodologia, é o que a gente deve pensar. Então, a Joana fala, eleger o tipo de pensamento a cultivar, passo de alta importância para que o discernimento manifeste a consciência.
Então, a consciência, ela vai se manifestar através dessa escolha de pensamento que a gente vai eleger para que esteja sempre ali nos acompanhando. Que tipo de pensamento que eu quero ter comigo? E aí, através desse tipo de pensamento, é que vai vir o discernimento e vai se manifestar na consciência. Um minutinho. Tá. E aí depois vem falando, todos os que transitam nas faixas primárias da evolução pensam pouco ou quase nada. Joana fala que, normalmente, as pessoas dizem que o ser humano ele não existe se ele pensar, né? Que ninguém vive sem pensar. E ela fala que essa afirmação é quase equivocada, porque todos os que transitam nessas faixas primárias pensam pouco ou quase nada. Outros que já alcançaram essa fase, por falta de hábito de pensar, deixam-se anestesiar e acomodam-se aos fatos e fenômenos existenciais. Então, a criatura, ou quando ela está numa faixa evolutiva primária, ou ela pensa pouco, e depois, quando ela já alcança outra fase, se ela se acostuma, né, ela não vence essa preguiça, ela se deixa anestesiar e acomoda seus fatos e fenômenos existenciais. Ela não pensa muito sobre as coisas. Depois, Joana vai trazer para a gente que o discernimento, ele propicia ao ser pensante o amadurecimento psicológico e, por extensão, de natureza afetiva. E dessa forma, quando ele tem esse amadurecimento psicológico, ele descobre a importância que ele tem no grupo social. E aí ele se empenha para dar conta dos deveres que ele cumpre desenvolver. Então, olha que interessante, para mim, pelo menos eu achei, que quando a gente começa a ter o discernimento das coisas, né, que vai acontecer com essa nossa tentativa de estar sempre pensando, de não se deixar tomar pela preguiça mental, quando esse discernimento ele surge, ele leva, aí ela chama o ser pensante, né, que é a criatura, que é o espírito, ao amadurecimento psicológico. E quando a gente tem esse amadurecimento psicológico, a gente percebe, a gente descobre a importância que a gente tem no grupo que a gente está. E aí, a partir desse momento, a gente se empenha para dar conta dos deveres que lhe cumpre desenvolver, né? E no capítulo depois a gente vai falar sobre os deveres também. Mas aí é isso que eu falei, ela já vai mesclando uma coisa na outra. Depois Joana vem falar para a gente que depois que isso acontece, né? Que o discernimento ele aparece, que tem esse amadurecimento psicológico, que o ser ele descobre a importância dele no grupo e ele começa a se empenhar nos deveres que ele percebe que são deles, que ele que tem que cumprir, aí vai alargar o horizonte da compreensão humana. E o amor abrangente por tudo e todos assoma-lhe e predomina nos seus sentimentos. Aí aparece a consciência existencial. Então, olha como que é um passo que vai trazendo outra coisa. Então, o discernimento, ele vai propiciar esse amadurecimento psicológico, aí o ser vai descobrir a importância que ele tem no grupo social, aí ele começa a se empenhar, porque ele já tem consciência dos deveres que ele tem naquele grupo, porque ele percebe a importância dele, e dentro dessa importância, ele percebe que ele tem deveres para cumprir. E aí disso, o horizonte da compreensão humana, ele se alarga, ele se abre, né? Eu fico imaginando, assim, realmente um horizonte bem amplo, bem limpo, assim. E aí, o que acontece? O amor abrangente por tudo. Então, ele começa, quando chega nessa fase, ele começa a ter um amor por tudo.
E aí e esse amor vai predominar nos sentimentos dele. Essa consciência que discerne faculta a intuição da transcendência da vida. Então, quando ele começa a ter essa consciência existencial, aí ele começa a ter uma intuição da questão da transcendência da vida. Então, assim, são passos, né, que a gente vai dando, a gente vai percebendo a importância desse discernimento. Deixa eu trazer vocês para cá de novo. Aí, Joana continua falando. Passando pela fieira das reencarnações, o espírito desenvolve os conteúdos superiores que nele jazem em germe. Quando a gente vai passando pelas reencarnações, né? A gente vai, a cada reencarnação, a gente vai evoluindo um pouco mais, a gente vai discernindo um pouco mais as coisas, a gente vai compreendendo os nossos deveres, né? Aonde a gente esteja, né? A gente vai percebendo os nossos deveres e a gente vai desenvolvendo esses conteúdos superiores que estão dentro de cada um de nós. Todos nós temos esses conteúdos, né? Essas sementes, esses germes aqui da sabedoria, tudo que vem do nosso Pai está em sementinha dentro da gente. Ao contato com as experiências da razão, faculta as condições para que se desenvolvam. Então, à medida que a gente vai entrando em contato com as experiências, vai desenvolvendo esses conteúdos superiores que estão em germe dentro de nós, dignificando o seu possuidor e promovendo a realização planificadora, meta dos renascimentos, objetivo para o qual todos fomos criados. Então, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo esses conteúdos superiores que nós todos temos no nosso espírito, nós vamos promovendo, nós vamos aumentando essas metas que nós temos, que é o objetivo para que todos nós viemos na Terra. E aí, esse capítulo, Joana finaliza com a questão 189 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Então, desde o começo, né? Desde o início, de quando a gente foi formado, nós temos essa condição de ter pleno todas as nossas faculdades? E a espiritualidade responde: não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Aqui é viu, gente? Desculpa. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Então, a espiritualidade nos responde que, assim como na nossa vivência, né, a gente pode fazer um paralelo com a infância. Durante a infância, aquele espírito ele não tem todas as virtudes, todas as condições dele, como é que eu vou dizer, em pleno funcionamento. À medida que ele vai crescendo, é que todas essas virtudes vão florescendo, vão se mostrando, né? E a mesma coisa é com o espírito, ele faz esse paralelo ao espírito. Então, quando o espírito ele está no início da sua formação, ele também não tem essa plenitude das faculdades. É com a experiência, é com as reencarnações que ele vai adquirindo essa plenitude. E aí, para finalizar esse capítulo, Joana nos fala que o desenvolvimento da inteligência e do sentimento dá origem à consciência, ao discernimento. Então, ela nos fala isso, que o desenvolvimento da inteligência e do sentimento que vai trazer para a gente
a consciência e o discernimento. E a gente vai conseguir o desenvolvimento da nossa inteligência através do pensar. A gente, como trouxe também no capítulo anterior, que ela fala que o empenho de manter a atenção que observa, a concentração que fixa e a meditação que completa o equilíbrio psicofísico torna-se ponte de união entre a consciência superficial e o eu profundo, unificando desse modo a ação dos dois hemisférios, que são os dois que a gente conversou, que é o da razão e o da inteligência, que se harmonizarão e se desenvolverão em equilíbrio. Então, é isso, gente. Para que a gente consiga ter o discernimento, a gente tem que pôr em ação o nosso pensar e dentro do que ela disse, dentro daquelas duas proposições, de sempre pensar e o que nós vamos pensar, para que a gente possa escolher e pensar o que for de melhor. O próximo capítulo é consciência e dever. Vamos ver o que Joana vai nos trazer. Aí eu peguei uma frase também que diz: pode-se medir o estágio de evolução do ser pela sua consciência de dever. A ausência dela indica-lhe o primarismo, mesmo que haja realizado conquistas intelectuais, enquanto que a sua manifestação revela todo o processo de armazenamento de valores éticos morais. O estágio de evolução do ser, a gente vai conseguir observar pela consciência que aquele ser tiver do seu dever, pela consciência e pela condição que ele procura para cumprir com esse dever. E a ausência dela, a ausência dessa consciência do dever, indica que esse espírito ele está no começo, ele não tá no estágio ainda, vamos dizer, um pouco mais avançado, ele está no começo do desenvolvimento dele. Então, Joana, nesse capítulo, vem nos dizer... Só um minutinho. A criatura humana estabelece normalmente sua escala de valores prioritários longe da realidade espiritual. Então, o ser humano, ele, em razão de projetos que ele tem, ele se propõe, ele estabelece essa escala de valores longe da realidade. Ele vai procurar outras coisas que não a realidade espiritual. E o que ele faz? Ele agarra-se à transitoriedade dos acontecimentos e fenômenos, buscando eternizá-los. Como consequência, esvai-se na luta constante pela preservação do perecível. Então, o ser humano, embora ele reconheça, ele sabe da impermanência da vida física e de tudo que lhe diz respeito, mesmo assim, ele se agarra a essa transitoriedade dos acontecimentos. Ele busca, de todas as formas, manter o que ele sabe que não é permanente, que ele sabe que é transitório. E aí, o que acontece? Como ele sabe, mas ele tenta se agarrar a isso, ele fica numa luta constante para preservar o que ele sabe que não é permanente, o que ele sabe que é perecível. Acredita que os objetivos da existência na Terra constituem na preservação da espécie e a necessidade de manter os provimentos necessários para tal fim. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu acredito que não só eu, mas a maioria de nós, a gente passa grande parte da vida atrás desses objetivos, né? De preservar a nossa espécie, de preservar a nossa família, de preservar o corpo, dessa necessidade de manter os provimentos, né? A gente passa a vida, assim,
eu não sei se eu diria 90% da vida, talvez, a gente passa atrás desses objetivos aí e deixa de viver muitas vezes, e deixa de pensar, e deixa de buscar essa realidade espiritual. Então, assim, eu fiquei pensando, né, da nossa condição, da minha condição espiritual, de ainda estar tão preso a esses objetivos, né, de preservação, de manter os provimentos, e o quanto isso, assim, nos toma tempo, nos angustia. Eu estou falando isso muito de mim mesma, sabe, gente? Estou falando de mim, porque eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes, assim, me preocupa muito, né? Assim, eu percebo que as coisas vão mudando, né? Com o passar da vida, com a idade também, a gente vai mudando um pouquinho. Mas, assim, essas coisas ainda, elas são bem, assim, bem presentes, vamos dizer assim. E Joana continua. As suas áreas de movimentação emocional são restritas, o que gera com o tempo e a repetição as graves neuroses. Então, o ser, o espírito, ele fica tão preso nessa questão da preservação da espécie, de manter os provimentos, que ele não se movimenta muito, ele não cresce muito nessa parte emocional. E isso acaba gerando para ele as neuroses. É isso que eu compreendi. Joana fala: o ser humano é aquilo que pensa, que de si mesmo elabora, construindo mediante o pensamento a realidade. Então, dependendo daquilo que a gente pensa, da que a gente constrói com o pensamento, é aquilo que eu vou, é a realidade que eu vou formar para mim. A realidade que eu vou formar para mim vai ser essa. Se eu penso, se eu construo uma realidade de preocupações, como é que vai ser meu futuro, como é que vai ser minha velhice, então eu estou construindo essa realidade para mim, de acordo com o meu pensamento. E aí ela traz aquela frase, né, que a gente ouve, às vezes de uma forma um pouquinho diferenciada, mas na verdade é isso. Ela traz que há um período para semear e outro que corresponde à colheita. Então, eu compreendi que isso que ela está trazendo é em relação ao nosso pensar. Ela ainda está falando do nosso pensar, da nossa forma de discernir as coisas. Então, assim, se eu estou semeando preocupações, ou se eu estou semeando discórdia, são coisas que eu vou estar colhendo no futuro. Agora, se eu já discernir o que realmente é importante para mim, se eu tomar consciência do meu dever, aonde eu estou, a minha colheita vai ser mais satisfatória também, né? Só um minutinho. Só um minuto. Se tem mais alguma coisa para a gente completar. Tá. Depois ela continua falando que o êxito, aí ela traz vamos dizer, uma didática para explicar, né? Ela fala que o êxito de um empreendimento, ele depende do empenho que alguém se aplica para a sua execução. Então, o êxito de um empreendimento, ele vai depender do empenho para a sua execução. Mas, além do empenho, ela fala que também é importante o projeto, a programação, o método. Eles são indispensáveis para o tentame e a realização. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, ela vai ter um êxito, vai depender do nosso empenho, né? Tudo que eu for fazer na minha vida,
vai depender de como eu vou me empenhar, vai depender do projeto. Então, o projeto, eu fiquei pensando, o projeto assim, como é que eu vou executar determinada coisa, né? Eu posso fazer um projeto, eu posso pensar etapas para estar conseguindo determinada coisa. Aí ela fala da programação, né? Então, a gente programar, eu vou fazer isso em tantos dias ou tal data, o método, para que dessa forma a gente consiga o êxito, tanto na tentativa, né, quanto na realização. Ela continua falando que a ideia pura e simples necessita de indumentária para ser expressa, e a forma como se apresenta responde pelas conquistas que produz. Então, primeiro, quando a gente tem uma ideia de fazer alguma coisa, primeiro vem a ideia, como ela falou, ela é pura e simples, mas ela precisa de indumentária. Então, a indumentária que eu pensei são as palavras podem ser a indumentária dessa ideia, né? Então, quando eu tenho uma ideia, eu pensei em determinada coisa, aí eu vou e transformo aquilo em palavras, falo para a Jaque, olha, eu estou pensando em fazer assim, assim, assim. Então, é o que ela falou, que a ideia, ela necessita de uma indumentária para ser expressa. E as palavras enunciadas não podem ser silenciadas, prosseguindo na sua marcha. Isso me chama muita atenção da responsabilidade que a gente tem sobre aquilo que a gente fala, né? Sobre as nossas palavras. Porque o que me veio é que, a partir do momento que eu falo, aquilo que eu falei, né, que veio de uma ideia, depois ela se transformou em palavras, ela vai prosseguir. Aí, como diz, não tem mais como parar aquilo não, aquela palavra, né? E Joana continua falando. Que o que realizam, isso é, as palavras, torna-se patrimônio daquele que a endereçou. Então, quando a gente tem a ideia e a gente transforma em palavra, e essa palavra está em marcha, isso é, ela está em ação, eu já falei ela, eu já coloquei ela em movimento, aquilo ali é o meu patrimônio, né? Então, o meu patrimônio, porque eu tive a ideia, eu construí aquelas palavras, eu coloquei aquelas palavras em ação. Então, quando ela fala do patrimônio, me traz a questão da responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade diante daquilo que eu estou falando, que surgiu de uma ideia minha? Então, acho que a gente vai tomando consciência da nossa responsabilidade a partir do momento que eu penso, a partir do momento que eu falo, de que tudo isso é responsabilidade, tudo isso vai acabar voltando para mim mesmo, porque ela fala, torna-se patrimônio daquele que a endereçou. Só um minuto. Aí, continuando, fala, a consciência lúcida mantém-se vigilante, a fim de não gerar sofrimentos, conflitos e sofrimentos para si mesma. Então, quando a gente vai começando a tomar consciência, essa consciência lúcida, para mim é isso, é a gente começar a tomar consciência da minha responsabilidade, tomar consciência de que as minhas ideias, depois que se tornam palavras, né, não tem como mais parar, não tem como eu trazer ela de volta para minha boca, ela já foi, ela já tomou um rumo, ela já chegou a alguém. Então, assim, que a gente esteja mais vigilante no que a gente pensa, no que a gente fala, e dessa forma a gente vai gerar, não vai gerar conflitos e vai gerar menos sofrimento para a gente mesmo, não é nem para o outro, não, ela coloca para a própria pessoa que pensou ou que falou. Só um minuto.
E aí ela começa a falar dos deveres, né? Conhecendo-se os deveres que lhe dizem respeito, amadurece as responsabilidades, porquanto se utiliza das ocasiões propiciatórias para desenvolver quais os potenciais que lhe jazem inatos, ampliando a área de percepção. À medida que a gente vai conhecendo os nossos deveres, né, tudo que diz respeito a gente vai amadurecendo dentro das nossas responsabilidades, né? Eu me torno mais responsável quando eu percebo, como falou no início, a importância que eu tenho dentro do meu grupo, que seja o meu grupo familiar, meu grupo de trabalho, dentro da humanidade que seja. Quando eu começo a perceber isso, eu começo a amadurecer também as minhas responsabilidades. A consciência do dever não é o resultado dos arquétipos mitológicos, e sim das conquistas morais que promovem a criatura. Então, essa consciência do dever, ela é conquista moral que promove a criatura. Então, a gente vai tomando essa consciência e ela é o resultado, sim, das conquistas morais que vão promover a criatura, no caso, cada um de nós. Pode-se medir o estágio de evolução do ser pela sua consciência de dever. A ausência dela indica-lhe o primarismo. Então, foi o que a gente falou lá no início, né? Acho que na primeira frase que eu coloquei, que dá para a gente saber a evolução de cada ser pela consciência que esse ser tem do dever que ele tem de cumprir, né? Da responsabilidade que ele tem diante desse dever. E a ausência dessa consciência vai indicar esse primarismo, que é o início, né? Que é um estágio menos, vamos dizer, menos evoluído, talvez eu possa dizer. E, peraí, só um minutinho. Depois ela traz para a gente que a inteligência reflete os esforços que se exteriorizam pelo cérebro, e a consciência, ela promana dos esfolhos do espírito. Então, a consciência, ela vai vir do espírito, e a inteligência, ela vai refletir esses esforços que a gente faz, em pensar, em tomar consciência de todas as outras coisas. Aqui é fase, viu, gente? Desculpa, não é fase mesmo. Faze da tua existência terrestre um patrimônio de eternas bênçãos. Como que a gente vai fazer da nossa existência esse patrimônio de eternas bênçãos? Eu acho que isso é a gente pensar o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, quais as palavras que eu estou colocando em marcha, em ação. Eu estou consciente dos meus deveres, eu estou conseguindo discernir bem as coisas. Eu acho que talvez a gente tendo essas respostas que a gente vai conseguir ter esse patrimônio de bênçãos. E Joana continua falando, ela fala que a morigeração, a equanimidade, o dever lúcido marcharão contigo, proporcionando-te estímulos e mais conquistas, sem que o cansaço, o tédio e a amargura encontrem pouco em teus sentimentos e disposições. E aí, como sempre, eu fui procurar no dicionário, lógico, morigeração, que eu não conhecia essa palavra, não sei se alguém já conhecia. Fala que é a polidez, é o zelo nas ações, nos gestos e no trato com o outrem, é a boa educação. Então, assim, é a gente saber tratar o outro, né? Com educação, né? Com gestos, a gente saber tratar as pessoas, isso é a morigeração. Que palavrão, né, gente? E aí ela fala da equanimidade. A equanimidade é a tranquilidade de espírito, é a moderação,
é o comedimento em qualquer circunstância. Então, é para a gente pensar mesmo, né? A primeira palavra, que é morigeração, será que eu estou tratando as pessoas com educação? Eu tô tendo um trato, né? Eu estou tratando, estou tendo gestos, né? Estou tendo uma boa educação com as pessoas? E essa equanimidade, será que eu estou tendo tranquilidade em qualquer situação que me acontece? Será que eu estou tendo isso? Eu posso dizer por mim mesma que eu não. E nem sempre eu tenho, né? Que dependendo da situação, às vezes eu fico mais nervosa, eu fico mais irritada. Então, assim, ela vem nos chamar para essas coisas, né? Então, ela fala que tanto essa morigeração, equanimidade, o dever lúcido. Então, olha só, não é só o dever lúcido, é a gente ter lucidez de qual é o meu dever, que eles vão estar junto com a gente, marcharão contigo, proporcionando estímulos e mais conquistas. Então, quando a gente tiver essas atitudes, a gente vai se sentir mais estimulado a continuar, e a gente vai ter mais conquistas também. É isso que o Joana vem nos trazer, gente, não sou eu, não. Eu estou aprendendo aqui. E aí, eu achei muito importante, sem que o cansaço, o tédio e a amargura encontrem pouso em teus sentimentos e disposições. Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, porque às vezes a gente se propõe, como falou naquela outra parte lá, a gente se propõe ao empreendimento, a gente se propõe a fazer determinada coisa, a gente se propõe a se mudar ou fazer uma tarefa no bem, e às vezes a gente se deixa levar pelo cansaço, pelo tédio. Então, isso aí vai tomando conta do nosso sentimento. Então, o que ela nos traz é isso, que se a gente tiver sempre essas atitudes, tentar ter atitudes tranquilas diante das situações, a gente tiver esse dever lúcido, que isso vai manter a gente, não vai deixar que esse cansaço tome conta, que o tédio tome conta da gente. Então, assim, para mim, isso foi muito importante, essa de estar tentando aprender. Eu acho que nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. É o que eu espero. Aí ela fala que problemas... Espera só um minutinho. Ah, tá. Ela fala que dificuldades e problemas se revelarão como desafios. Então, nessa nossa caminhada aí de tentar ser mais lúcido com o nosso dever, quando a gente tentar ser mais polido com as pessoas, a gente tentar ser mais educado com as pessoas, não quer dizer que não vão surgir problemas nem dificuldades, mas que a gente transforme isso, que a gente pense nisso como desafios. Então, isso que ela nos traz, ó, cada dificuldade e problema se te revelarão desafios. E se por acaso, diante dessas dificuldades, desses desafios, acontecer o fracasso, se a gente não for bem sucedido, se a gente se frustrar, aí ela nos recomenda que a gente leia, que a gente pense, que a gente reflita sobre o que o Santo Agostinho nos trouxe na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele falava o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, olha só, eu nunca tinha observado que ele fala se a gente pensar se a gente faltou durante o dia com algum dever, né? Eu sempre ficava mais presa a essa questão se alguém tinha motivo de se queixar de mim, vou ser bem sincera.
como a gente vai mudando, né? A visão, a perspectiva da coisa à medida que a gente vai estudando, né? É como se agora tivesse uma lupinha assim no dever para mim, assim, sabe? Então, onde que eu leio aqui, parece que eu vejo o dever toda hora, sabe? Antes era só motivo de queixa, né? Mas agora mudou para mim. Agora eu estou pensando muito, né? No final do meu dia, se eu faltei com algum dever. E aí ele fala, né? Me chamou a atenção também, que foi assim que ele chegou a se conhecer. Então, é isso que a gente está buscando, não é? A gente está buscando o autoconhecimento, e através do autoconhecimento, a gente conseguir fazer aquela tão falada reforma íntima, né? Que eu sempre ouvi isso na casa espírita e pensava, meu Deus, como assim? Como é que eu vou reformar o que eu nem sei que eu tenho que reformar? E aí ele fala, e haver o que em mim precisava de reforma. Então, ele nos traz tudo isso, né? Ele fala que, através dessa reflexão no final do dia, ele vê se ele faltou algum dever, se alguém teve motivo de queixa, né? Se ninguém tiver motivo de se queixar de mim, e através disso ele se conheceu e com isso ele conseguiu perceber o que precisava de reformar nele. Então, gente, esses 2 capítulos foram foi isso que eu pensei, que eu trouxe, consegui trazer para vocês, né? Então, deixa eu parar a apresentação e depois eu vou parar a gravação e a gente abre os comentários.